A nova fase da Demet Özdemir após o seu divórcio. Nesse vídeo nós vamos saber um pouquinho mais sobre o que ela atualmente está pensando sobre relacionamento, sobre as suas expectativas e planos para um futuro próximo. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Hoje é dia 2 de maio, terça-feira. Nesse vídeo eu vou trazer um breve resumo para vocês sobre a entrevista que a Demet concedeu para a revista InStyle, edição do mês de maio. Primeiro eu gostaria de dizer para vocês que eu amei a forma como a entrevistadora descreveu a Demet Özdemir. Existem muitos bons adjetivos para descrever Demet, mas para mim a primeira palavra a usar é real. Seus anos na indústria a ensinou a se proteger e administrar sua reputação, e ela nunca mudou o seu caráter. Ela aceitou que tinha que viver as suas alegrias e tristezas, começos e finais de sua vida. E tudo isso na frente das pessoas. Simplesmente amei. A Demet é o que ela é e ela tá aí sempre dando a cara a tapa, como dizem, né? Eu separei a entrevista dela por blocos pra gente se contextualizar melhor. Sobre Meu Nome é Farah. O que mais atraiu ela na personagem é que ela é uma mulher forte que está disposta a defender o filho apesar de todas as impossibilidades. E por a Farah ser uma personagem muito intensa, que demanda muita energia dela, ela disse que às vezes ela chora 8 horas e meia por dia e que isso reflete no corpo dela. Por mais que ela saiba que é o trabalho dela, que nada daquilo aconteceu, o corpo ainda assim sente e a energia dela dá uma diminuída. E sobre a segunda temporada de Entre Eu e o Mundo, que foi confirmada no final do ano passado, ela disse que a série vai continuar a abordar os relacionamentos entre homem e mulher, só que nesta temporada eles irão trazer uma perspectiva diferente. A primeira temporada aconteceu sob a perspectiva da Yu-Kim. Nessa próxima, apesar deles continuarem abordando relacionamentos, eles irão trazer uma perspectiva diferente. Tomara que não seja a perspectiva do Tolga. A data exata ainda não está clara, mas está planejado para eles iniciarem as gravações em junho, se nada acontecer. Então, em pleno verão, Demet estará trabalhando. E aí veio a pergunta que a gente tanto queria saber sobre relacionamento. A entrevistadora disse que ela estava passando por um momento delicado da vida privada dela e se ela não se cansa de experimentar a alegria e a tristeza na frente de todos. Ela respondeu que com o tempo ela se tornou uma pessoa mais experiente e que ela aprendeu a compartilhar somente os problemas com as pessoas mais próximas e mostrar somente a felicidade. Ela faz isso para se proteger, mas ela diz que ainda assim não é fácil, mas que ela tem consciência de que são ossos do ofício, de que faz parte da profissão dela. Ela é uma pessoa pública. E aí veio a próxima pergunta. Só o amor não é suficiente para manter um relacionamento, não é mesmo? A resposta dela eu precisei ler várias vezes para mim conseguir entender. Ela disse que apesar dela não ser a pessoa mais apropriada para responder esta pergunta, com base na experiência dela, na percepção dela, não existe esta coisa de não ser capaz. Não pense que eu acho que é simples. Quando o tempo acaba, você se despede. Sou realista, olho para o futuro. Tudo, na verdade, é uma jornada, é um ciclo. Eu interpretei que ela quis dizer que as coisas têm tipo um começo, meio e um fim, e que a gente não tem que ficar se perguntando o porquê não deu certo ou lamentando. Eu entendi que ela quer dizer que a vida é um ciclo e que em vez de ficar se questionando, ela pensa, tudo termina como deveria. Mais ou menos, que em português a gente fala, tinha que ser. Eu acho que é uma maneira interessante de ver a vida. Sobre amor, amigos e família, quem é a Demet? Por a agenda dela estar sempre muito ocupada, cheia de compromissos, ela não tem muito tempo para se dedicar aos amigos e à família. Mas que se ela tivesse um pouquinho mais de tempo, os entes queridos dela saberiam que ela é essa pessoa que se doa 100%. O problema é que não sobra tempo para ela se doar 100%. Uma coisa interessante que ela disse, e que eu acho que é bem o perfil dela, é que ela não é uma pessoa deprimida, baixo astral, negativa. Ela é sempre aquela pessoa energética, quem lembra? Ela é desse jeito, né? Alegre, feliz, espontânea. Só que, às vezes, ela pode ser um pouquinho demais e isso pode ser cansativo para as pessoas que estão ao redor dela. Por isso que é importante a gente sempre estar com pessoas que entendem a gente, que respeitam a gente como a gente é. Porque senão depois você acaba mudando para agradar os outros.
outros. Então, se você se relaciona com pessoas que não têm essa mesma vibe que a sua, você acaba se apagando para caber dentro da situação. Tomem cuidado. Eu acho que essa é exatamente a diferença entre ela e os Han. São energias completamente diferentes. E ainda nesta vibe de ser positiva, ela não se considera uma pessoa imprudente, mas ela não passa muito tempo da vida dela se preocupando. Ela não investe a energia dela alimentando ansiedade. E por ela estar sempre muito ocupada, às vezes nem sobra tempo para isso. O tempo dela é escasso e ela tenta usar isso da melhor forma possível. Algumas pessoas próximas a ela, às vezes podem achar que ela nem chega a dormir, a descansar, mas ela garantiu que sim, que ela dorme. Sobre dança, sabiam que eu já cheguei a pensar que ela não estava mais dançando por causa dos Han? Gente, eu não sei o que é. Se é a assessoria dela que acha que isso é ruim pra ela, mas assim, eu não consigo entender porque ela gostava tanto de dançar, ela se sentia tão bem, é o hobby dela, né? E faz muito tempo que ela não pratica isso. Mas não se enganem, Demetinha irá voltar. Talvez eu grave um vídeo de dança em breve. Muito bem. E para um futuro próximo, o que ela aguarda? Ela espera receber um prêmio, provavelmente por Meu Nome é Fará. Tomara. Além disso, ela deseja participar de alguns trabalhos mais alternativos e interpretar personagens que ela nunca interpretou. Mas avaliando o último ano dela, ela já tem interpretado alguns personagens diferentes, mesmo que em um curto espaço de tempo. Essa diversidade de trabalho faz ela se sentir muito bem e forte e dá entusiasmo para ela seguir adiante. Gostei bastante dessa entrevista no geral. Deixe a opinião de vocês aqui nos comentários e vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo, fiquem com Deus, uma excelente terça-feira. Beijos e tchau!